Serviços Municipais 2020, Marketing Eleitoral e Redes Sociais. Agora nós vamos comentar a etapa 1, que é a fase analítica ou Big Data. A primeira etapa da fase analítica é a análise dos cenários das votações anteriores do partido ou do candidato. Nós vamos fazer um retrospecto das eleições de 2012 a 2016. Nós vamos mapear quantidade de votações, locais de votação, ganho, perda de votos. Vamos fazer uma análise estatística de regressão e vamos produzir gráficos de tendências que vão nos ajudar a poder estabelecer a tomada de ações, num processo posterior. Faremos também um mapeamento das macro-regiões de votação, ou seja, nós vamos conseguir dentro de um pleito municipal saber quais as regiões que você teve ganho de votos, quais que você teve perda de votos. Caso você nunca tenha se candidatado, nós vamos conseguir entender pessoas que têm o perfil de votar num candidato como você, onde você teria um perfil de ganho de votos, onde teria um perfil de perda de votos. Isso vai ser muito importante para a gente estabelecer a hierarquia de onde nós vamos trabalhar com mais afinco e quais as estratégias que nós vamos utilizar nessas determinadas áreas. Além disso, nós vamos fazer um mapa de ações políticas por região. Por região da cidade, Zona Sul, Zona Norte, geralmente zonas que são equidistantes, elas têm peculiaridades de infraestrutura, necessidades diferentes, realidades físicas, realidades monetárias diferentes. Então a gente vai poder trabalhar isso dentro das suas peculiaridades, ou seja, dentro de uma cidade nós vamos ter conteúdos diferentes aparecendo para eleitores diferentes. E também podemos utilizar a segmentação por bairro, veja o exemplo, em Porto Alegre nós temos bairros planos como Menino Deus, onde nós temos uma grande incidência de roubo de carros, por ser um bairro plano, perto de periferias. Nós temos bairros periféricos como o bairro Cruzeiro, onde tem uma grande dificuldade de segurança pública e infraestrutura. E nós temos bairros mais abastados na região nordeste. Então isso tudo vai versar para que a gente possa levar o conteúdo correto, a mensagem do candidato correta para uma pessoa específica. E assim ela vai poder responder, engajar e nos dar um resultado de segmento mais efetivo. Além disso, nós vamos verificar, mediante esse estudo, a análise de inserções e exclusões de propostas no plano de governo do candidato. Dentro destas inserções, nós temos as propostas macro, que vão falar fundamentalmente de infraestrutura de serviços municipais, funcionalismo público. Na parte de infraestrutura de serviços municipais, nós vamos delimitar o portfólio de propostas do candidato, que podem versar pela saúde, educação, segurança, infraestrutura, mobilidade urbana, minorias, economia, impostos, turismo, serviço social, inovação e tecnologia. E aí nós temos que ver o perfil do candidato para ver o que ele se apropria melhor e quais os temas que nós vamos levar diretamente para regiões que nós mapeamos na parte de mapa de ações políticas e também dentro do mapeamento das macro-regiões de votação. Ou seja, isso tem que estar conectado às etapas anteriores. Nas propostas micro, nós podemos entender como necessidades específicas de um bairro, região, de um grupo de interesse, de um nicho de população. Então nós levamos uma proposta específica de mobilidade para ciclistas, uma proposta específica de saúde para pessoas em área de risco. Isso é uma proposta micro, que vai pegar uma faixa menor da cidade, mas que conversa diretamente com aquilo que esse público necessita. Além disso, vai ser necessário fazer a análise das lideranças. O que são as lideranças? As alianças, as parcerias, instituições também. Dentro das alianças, nós temos a parte política. Então a gente vai delimitar se essas pessoas têm realmente um engajamento com a nossa chapa, a quantidade de votos que essas pessoas, que esses influenciadores, que esses líderes, eles têm na mão e que vão conseguir redirecionar para a nossa campanha. E nós vamos ver a quantidade de cabos eleitorais, tanto físicos quanto digitais,
que eles vão poder disponibilizar para que a gente possa montar o nosso arcabouço político. Nas parcerias, nós podemos ter parcerias com empresas, sindicatos, cooperativas, e aí vai do engajamento político do candidato para que ele consiga chegar nesses locais. Nós facilitaremos esse processo, identificaremos oportunidades, mas a decisão final sempre é do candidato. E também as instituições, principalmente religiosas, esportivas e ONGs, que dão uma grande prova social e tem uma grande quantidade de pessoas engajadas pelos formadores de opinião que lá estão. Ainda na etapa 1, nós temos a pesquisa política de opinião pública. Na pesquisa política de opinião pública, nós vamos nos focar em delimitar temas políticos para serem abordados, ou seja, principais temas de interesse da população, os temas que devem ser evitados pelo candidato, e nós identificaremos isso e evitaremos rejeição. As razões de insatisfação com o atual governante, isso é munição para a nossa campanha. Pontos fortes e fracos do atual governo, nos dando mais combustível para que nós saibamos exatamente onde abordar os assuntos específicos para poder cativar o eleitor. Quais os programas de governo que devem ser mantidos, isso é importante para que a gente não prejudique a população, e também qual é a imagem do nosso candidato perante os eleitores. Se o candidato não tem uma imagem já definida, fica mais fácil construir. Se o candidato tem uma imagem negativa, aí nós temos que trabalhar com mais afinco para reverter esse processo. Além disso, nós vamos vamos avaliar as políticas públicas do nosso concorrente, entender as necessidades da sociedade, planejar uma forma de atuação do governo que converse diretamente com o que a população precisa, descobrir a melhor forma de abordar isso com a população, entender também as razões de rejeição e aceitação em relação a medidas governamentais. Isso é muito importante, porque vai nos dar material para que a gente possa abordar da forma correta e propor da forma correta. Descobrir os pontos fracos do atual governo é muito importante. Isso a gente pode usar como munição. Tomar conhecimento da imagem do atual candidato, do nosso candidato, para que a gente também possa utilizar isso e formatar essa imagem de acordo com a nossa especificidade. Saber quais os pontos da personalidade do candidato devem ser destacados e também quais devem ser evitados. Além disso, a gente tem que entender a opinião livre do nosso eleitor. A gente tem que saber quais são os meios de comunicação preferidos da população e utilizá-los. A gente tem que entender a influência de diferentes mídias para que o nosso conteúdo chegue com brevidade e chegue com qualidade no nosso eleitor. E a opinião dominante da população a respeito de assuntos polêmicos, para evitá-los ou para abordá-los da forma correta. Além disso, faremos a análise da concorrência. Então, nós vamos entender como é a plataforma de governo do nosso concorrente. Vamos ver os temas que ele aborda, as estratégias de distribuição que ele utiliza e a aceitação das suas ideias no público. Além disso, a gente vai entender como esse candidato concorrente performa nas redes sociais, como é que ele tem o feedback das pessoas, como ele distribui seus feedbacks e o formato que ele distribui esses feedbacks. Assim nós podemos formatar a nossa forma melhor do que a da nossa concorrência. Também veremos a abrangência territorial, ou seja, locais de maior aceitação do nosso candidato e do candidato de oposição, locais de menor aceitação de ambos, e também o potencial de rejeição do candidato de oposição e do nosso candidato. Basicamente, essa é a etapa analítica, e nós fazemos isso tudo em concomitância, tirando uma ou outra etapa que é feita em sequência. Todas as demais são feitas concomitantemente. Agora nós vamos partir para a etapa 2 no próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, clique no botão aqui embaixo e você vai ter contato direto com a nossa assessoria de marketing político. Um grande abraço, até o próximo vídeo.